Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares e bora de correção de Biologia aí da prova da UERJ de 2021. Essa prova, pessoal, ela contou com mais questões de Biologia do que a gente está aí acostumados para as provas aí de qualificação. Eu considerei essa prova muito boa, eu achei as questões muito legais, né? Muitas delas a gente já discutiu muito em aula, né? E elas têm um aspecto direto. Teve uma com uma análise de figuras e gráficos bastante interessante. Bora de correção, então? Bora lá, hein? Correção da UERJ 2021 para vocês. Vamos lá. A presença de peixes em rios e lagos pode diminuir em função do aporte de matéria orgânica proveniente de esgotos não tratados, o que contamina o ecossistema aquático. Nessa situação, o desaparecimento de peixes em rios contaminados deve-se ao aumento da população de bactérias que realizam o seguinte processo: respiração aeróbia, nutrição fotoautotrófica, remoção de gás carbônico, fixação de nitrogênio do ar. Pessoal, de que efeito? O que está sendo causado aí por esse esgoto não tratado sendo liberado nesse ambiente aquático? Nós estamos falando de um processo de eutrofização, né? Nesse processo, o que acontece? Acontece um aumento na concentração de matéria orgânica e, portanto, de micro-organismos decompositores, bactérias. Essas bactérias, elas são bactérias com metabolismo aeróbio, tá? Que realizam respiração aeróbia. E isso é o que culmina na morte de peixes. Por quê, gente? Porque essa água, ela perde oxigenação. E sem oxigênio, os peixes morrem. Tá legal? Então, qual é a nossa alternativa correta? A nossa alternativa correta é a letra A. Então, população de bactérias que realizam respiração aeróbia é o que causa o desaparecimento de peixes em rios contaminados aí com esse esgoto que estão em processo de eutrofização. Gabarito A. Questão da UERJ 2021. Uma das medidas profiláticas utilizadas contra o vírus causador da Covid-19 é a higiene adequada das mãos em álcool etílico a 70% e NPM. Em um primeiro momento, a ação dessa substância envolve a destruição da seguinte estrutura desse vírus: enzima de replicação, envelope de lipídio, DNA ou RNA. Pessoal, então a gente está falando em uma medida que acaba destruindo o vírus causador da Covid-19. Esse vírus, gente, é um vírus envelopado. O que a gente sabe sobre a estrutura do vírus? Que ele é uma estrutura, uma partícula aí que é acelular, que tem material genético. Esse material genético está envolto por uma cápsula proteica e nos vírus envelopados existe um envelope de lipídios, que é o caso do SARS-CoV-2. O que acontece quando a gente utiliza o álcool 70? O álcool 70 acaba destruindo esse vírus e nessa concentração é que isso acaba sendo causado. Por quê? Porque existe uma quantidade de água suficiente para que o álcool consiga penetrar no envelope, destruir a estrutura viral, né, causando a morte desse vírus. Tudo bem? Então, o álcool 70, ele não vai causar aí destruição da enzima de replicação, nem do material genético, tá? E sim vai acabar destruindo esse vírus devido à sua ação nesse envelope lipídico que ele apresenta. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Questão da UERJ 2021. Alimentos denominados probióticos, tais como leites fermentados, iogurtes naturais, kefir e kombucha, contêm micro-organismos vivos benéficos à saúde humana. A ação desses micro-organismos resulta em quebra de moléculas de celulose, neutralização da acidez do suco gástrico, aumento da produção de glóbulos vermelhos, controle das bactérias patogênicas intestinais. Olha que palavrinha-chave nós temos aqui, gente. Alimentos denominados probióticos, tá? Probióticos, gente, nada mais são do que bactérias que vivem no intestino humano e que são benéficas aí para o organismo. Por quê? Porque controlam população de bactérias patogênicas,
porque também acabam melhorando a atuação do sistema imunológico, tá? Contribuindo também para a melhor absorção e digestão dos alimentos. Então, por isso que são considerados micro-organismos benéficos, né? Esses micro-organismos, eles não estão relacionados aí com quebra de moléculas de glicose, nem com neutralização da acidez do suco gástrico e nem com aumento de glóbulos vermelhos, mas sim, dentre essas alternativas, né, com o controle de bactérias patogênicas intestinais, tá legal? Então, probióticos a gente tem que lembrar aí que são bactérias benéficas que vivem no intestino e melhoram aí a saúde do ser humano em geral, ok? Gabarito letra D. Questão da UERJ 2021 e, gente, quem me acompanha aqui nas aulas, quem participa das nossas salas VIPs, né? Quem lê o meu material sabe o quanto eu falo disso e eu estou muito feliz porque eu acho que meus alunos todos acertaram essa questão. Bora para a gente dar uma discutida nela boa. Considere uma mulher duplamente recessiva para 2 genes localizados em cromossomos diferentes que estão envolvidos na determinação de uma característica em seres humanos. No ovócito secundário dessa mulher, produzido a partir de divisões celulares normais, pode ser encontrado o seguinte arranjo de cromossomos para esses genes. Então, nós temos informações importantes aí nesse enunciado. Primeiro que nós estamos falando de 2 genes, e de 2 genes que estão presentes em pares de cromossomos homólogos distintos. Esses genes estão sendo chamados aqui de gene A e de gene B, que nessa mulher estão em condição duplamente recessiva. Então, essa mulher aqui, ó, ela é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se esses genes estão presentes em cromossomos diferentes, então a gente pode pensar aqui, ó, cromossomo 1, esse é o par 1 de cromossomo, né? E aqui estão os alelos azinhos, né, o gene A, e num outro par de cromossomos homólogos existe o gene B, né, com os alelos Bzinho. Tudo bem? O que o exercício quer saber? Ele quer saber o arranjo desses alelos nos cromossomos, considerando o ovócito secundário, tá, dessa mulher. O ovócito secundário dela, gente, é obtido a partir da meiose, né? Como é que acontece a meiose aí para a formação dos gametas femininos, gente? Então, existe uma célula germinativa aí da linhagem diploide, que é a ovogônia. Essa ovogônia, ela se transforma em ovócito, né, devido à duplicação do seu material genético. O ovócito primário, então, com o material genético duplicado, com os cromossomos agora duplicados, compostos por 2 cromátides irmãs devido à síntese de DNA que aconteceu na fase S, né? Esse ovócito primário, ele sofre a primeira meiose, tá bom? E essa meiose dá origem ao ovócito secundário. Portanto, pessoal, o ovócito secundário, ele é formado por quê? É uma célula haploide formada após a meiose 1, devido, então, à separação dos cromossomos homólogos, tá legal? Se houve separação dos cromossomos homólogos, a gente vai ter nessa célula, nesse ovócito secundário, o quê? Um cromossomo portando o gene A, né, alelo Azinho, e um cromossomo portando o gene B com alelo Bzinho. Só que esses cromossomos, gente, eles ainda estão duplicados, eles estão compostos pelas 2 cromátides irmãs unidas na região centrômero, né? Essas cromátides, elas vão se separar somente lá na anáfase 2, lá na meiose 2, para a formação, então, do gameta propriamente dito, né? Então, pessoal, a gente tem que olhar aqui para uma figura e procurar apenas um cromossomo de cada tipo, um com gene A e um com gene B, e esses cromossomos devem estar formados por 2 cromátides irmãs. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra B, tá legal? Isso que eu desenhei aqui para vocês seria o cromossomo não estando aí na sua forma duplicada, com uma cromátide de cada um. Eles, aí na sua forma duplicada, seriam assim como está sendo representado, né? Nós temos aqui o par de homólogos que carregam o gene A na condição de Azinho-Azinho, e aqui o par de homólogos que carrega
o gene B na condição também de homozigose recessiva, né? Coloquei um esquema aqui para vocês observarem como se dá a formação do ovócito secundário. Então, aqui a gente tem o ovócito primário, com os pares de cromossomos homólogos aí já duplicados. Ocorreu a meiose 1, gente, um par do homólogo para um lado, o outro par para o outro, a mesma coisa para o outro par de cromossomos. E aí a gente tem a formação, portanto, do ovócito secundário após a meiose 1, nessa constituição que a gente está vendo na letra B, e também aqui o primeiro corpúsculo polar, não é? Então, o nosso gabarito é a letra B. Acertou aí essa questão? Eu tenho certeza que quem assistiu minha aula vai ter acertado essa questão. Questão da UERJ 2021. O gráfico abaixo representa o percentual de absorção de luz dos diferentes comprimentos de onda do espectro luminoso pelas clorofilas A e B. Então, a gente tem uma figura aqui. Essa linha contínua mostra a absorção de luz pela clorofila A e a linha pontilhada, a absorção de luz da clorofila B, né? O que a gente observa, pessoal? Que a clorofila A, deixa eu pegar aqui o laser, né? Que a clorofila A, ela absorve esses comprimentos de onda aqui mais perto de 400, né? Abaixo de 450 nanômetros, um pouco acima de 450 até 500. A clorofila B, ela absorve melhor, ambas absorvem pouco aqui na faixa do verde, amarelo, e na região do vermelho, aqui de 650 nanômetros, elas absorvem bem a luz também. Continuando a questão, admita as seguintes profundidades de penetração das diferentes cores do espectro visível em águas oceânicas totalmente transparentes, sem qualquer turbidez. Então, a gente tem aqui mostrando o alcance da luz, né? Nessa água aqui sem turbidez, e os comprimentos de onda, o quanto eles penetram nessa água, né? Aqui a gente tem a profundidade delas, tá? Então, a gente vê que aqui a luz azul é a que penetra até maiores profundidades, luz amarela, laranja e vermelha atingem pouca profundidade aí. Continuando a questão, considere as profundidades superiores a 100 metros e nas quais penetram somente comprimentos de onda maiores que 480 nanômetros. Com base na análise dos gráficos, é possível chegar à seguinte conclusão sobre a presença das clorofilas A e B nas algas encontradas nessas profundidades. Ambas estão presentes? Apenas A está presente, apenas B está presente ou nenhuma está presente. Então, a gente tem que olhar ali para as figuras, procurar aí qual é a luz que penetra em profundidades superiores a 100 metros e com comprimentos de onda também superiores a 480 nanômetros. Vamos lá. Voltei aqui para a figura. Gente, profundidade acima de 100 metros. Qual é a única luz aí que alcança? É a luz azul, tá? A luz azul, que a gente olhando aqui nesse gráfico, ela absorve luz em qual comprimento de onda? Acima de 450, né? Abaixo de 500, a gente baixa aqui, ó, 460, 470, né? Nanômetros. E a questão nos fala, olha aqui, penetrem somente comprimentos de onda maiores que 480. Maiores que 480, olha aqui. Qual é a clorofila que consegue absorver essa luz e, portanto, permite a alga realizar a fotossíntese? A clorofila B, né? Que tem aqui a linha pontilhada. A clorofila A, gente, praticamente não absorve nada. Tá legal? Então, a nossa resposta, olhem aqui, com base na análise dos gráficos, é possível chegar à seguinte conclusão sobre a presença das clorofilas A e B nas algas encontradas nessas profundidades. Apenas a B está presente. Tá legal? Gabarito, portanto, é a letra C. Questão da UERJ 2021, também muito discutida em aula, muito discutida em sala VIP, né? Muito discutido em vários aspectos. Vamos lá.
A mucopolissacaridose 2 é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula em vez de serem utilizadas nos processos de digestão intracelular. A disfunção provocada por essa síndrome impede que os processos adequados de fosforilação e de transporte das pré-enzimas ocorram da seguinte organela: ribossomo, mitocôndria, complexo de Golgi ou retículo endoplasmático liso. Pessoal, então a gente está falando de uma doença que acaba sendo causada por quê? Porque essa enzima, né, ela não consegue atuar adequadamente. Ela não atua adequadamente por quê? Porque não houve fosforilação dela, que é um processo importante para a transformação da pré-enzima formada em enzima madura, em enzima funcional, e dessa forma essa enzima também não é enviada ao local correto. O local correto para ela ser enviada seria o lisossomo, onde ela vai atuar na digestão intracelular, mas isso não vai acontecer em pessoas que portam, então, essa doença, né? A pergunta, ela quer saber que organela está responsável por isso, né? Que organela que realiza esse processo adequado de fosforilação e de transporte dessa enzima até o seu local de atuação. Estamos falando do complexo de Golgi, né, pessoal? O complexo de Golgi, ele recebe essas pré-enzimas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Lá no complexo de Golgi, a gente sabe que acontece processos de maturação, endereçamento e secreção, né? Envio das vesículas formadas e que estão endereçadas ao seu local de destino. A fosforilação é um dos processos de maturação, então essa pré-enzima se torna uma enzima madura pelo processo de fosforilação, e isso acontecendo adequadamente, então ocorre o endereçamento, o envio dessas enzimas agora funcionais aos lisossomos para que elas atuem, tá? Então isso é papel da organela complexo de Golgi. Nosso gabarito, portanto, é a letra C. E a nossa última questão, envolve aqui, ó, RNA, DNA, muito discutido também. Bora lá. O UERJ 2021. Considere um DNA de dupla fita que deu origem, sem qualquer erro no processo de transcrição, a um filamento de RNA mensageiro com 150 adeninas, 300 guaninas, 250 uracilas e 200 citosinas. A quantidade de nucleotídeos de cada tipo encontrados no DNA dupla fita original corresponde a... Bom, pessoal, nós temos aqui quantidades de bases nitrogenadas. Adenina, né? Olha aqui, um RNA. Adenina, guanina, uracila e citosina. A gente sabe que essas bases nitrogenadas estão presentes onde? Nos nucleotídeos, que são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. A gente sabe também que o RNA ele foi produzido a partir de uma fita molde de DNA, né? E essa fita molde, ela tem então o complemento disso que a gente tem aqui para a fita de RNA mensageiro. Ou o contrário, né? O RNA mensageiro ele foi construído com base na complementariedade de bases a partir da fita molde de DNA. Se o RNA ele apresenta, então, essa quantidade dessas bases nitrogenadas, a fita molde de DNA, ela vai apresentar o quê? A correspondência aí, né? Então, se o DNA continha 150 adeninas, quem que se liga à adenina? Timina, né, no DNA. Então, 150 timinas. Se são 300 guaninas no RNA, é porque essas 300 guaninas se ligaram a 300 citosinas. 250 uracilas, essas uracilas, elas se ligaram aí a 250 adeninas. E aqui também complementando citosinas, guaninas, ok? Mas essa é a fita molde, né, do DNA. A gente sabe que o DNA é uma dupla fita. E a fita correspondente a essa fita molde também é uma fita complementar.
né? Então, como a gente constrói ela? Quem se liga a timina, adenina, quem se liga a citosina, guanina, quem se liga a adenina, timina e quem se liga a guanina, citosina. A pergunta é, a quantidade de nucleotídeos de cada tipo encontrados no DNA de dupla fita original corresponde a. Então, na dupla fita de DNA, o que ele quer saber? Então, é a soma, né, do que a gente está vendo aqui, ok? Vamos lá dar uma olhada. Quantas adeninas no total? São adeninas 150 mais 250 são 400 adeninas. Guaninas, 300 mais 200, 500 guaninas. 150 timinas mais 250 timinas, 400 timinas. E, por fim, 300 citosinas com 200 citosinas, 500 citosinas. Qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito, portanto, é a letra D. Como é que vocês saíram, pessoal? Estavam preparados? Quem assistiu aí as minhas aulas, participou aí das nossas discussões, eu tenho certeza que estava preparadíssimo. Foi uma prova muito boa, eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham ido muito bem e eu aguardo aí vocês me dizerem como é que vocês se saíram, tá legal? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, entrem em contato comigo, aqui estão as redes sociais, ok?